Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje tem como tema os 10 anos do atentado terrorista de 11 de setembro. E começamos este bloco ouvindo mais alguns jornalistas que trabalharam naquele dia fatídico. Por volta das 10 horas da manhã daquela terça-feira, eu me lembro que a nossa editora internacional do jornal Hoje, a jornalista Márcia Moretti, me avisou que um avião tinha batido num prédio em Nova York. E veio uma imagem do primeiro plantão da CNN, era um buraco num prédio, mas a gente não sabia o tamanho do prédio, nem do buraco e nem do avião. E demos um primeiro plantão, depois demos o segundo, e do terceiro em diante não saímos mais. Nós começamos a falar por volta de 10 da manhã e eu me levantei da cadeira, eram 3 da tarde. Nem para fazer xixi foi possível. Me lembro do 11 de setembro como se fosse hoje, né? Foi um dia, assim, de emoção pura. Para começar da velocidade dos acontecimentos. Era tudo muito veloz. A partir do momento em que o primeiro avião bateu no World Trade Center, começou, os fatos iam numa velocidade incrível e os jornalistas tentando acompanhar aquilo e, ao mesmo tempo, tentando saber o que havia ali por trás, o que estava acontecendo. Eu me lembro bem daquela terça-feira de manhã. Eu trabalhava na unidade da revista Época, na Editora Globo, e minha mulher, que estava em casa amamentando meu filho, me ligou e disse: Gandur, parece que bateu um aeroplano numa das torres lá do World Trade Center, liga aí que... E eu tinha acabado de chegar na editora, era 9 e pouco da manhã, 9h20. E liguei e aconteceu, acho que o que aconteceu com muitas pessoas, que cheguei a ver o segundo avião bater ao vivo. Eu e a Cláudia Sarmento, que era a editora da época, nos revezávamos na reunião da manhã no jornal, que começava por volta de 11 horas. E esse dia era ela que estava na reunião e não eu. E eu estava em casa, não estava assistindo televisão, e aí a Cláudia me ligou uma determinada hora, falando: Trajano, você está vendo a televisão? Eu falei: não. Então liga aí. Está acontecendo uma coisa muito estranha em Nova York. E eu liguei, aí fiquei perplexo olhando a CNN com aquelas imagens e eu meio perplexo sem saber o que fazer, embora eu já soubesse que eu teria que vir para cá mais cedo e que ia ser um dia diferente, mas não estava entendendo o que estava acontecendo. O 11 de setembro de 2001 foi um dia marcante para mim de uma forma um pouco mais intensa, eu acho, do que a maioria dos brasileiros, porque eu era o editor do Caderno Mundo, né, de notícias internacionais da Folha. Eu geralmente acordava assistindo a BBC, meu despertador era a TV que aparecia a BBC. Nesse dia eu acordei umas 9h30, a televisão já estava mostrando a primeira torre do World Trade Center pegando fogo. Eu falei: putz, vai ser um dia animado na redação, um evento desse, né? Mas sem ainda ter a noção que aquilo era um atentado terrorista daquelas proporções. Me lembro de tudo e não vou me esquecer nunca, né? Me lembro principalmente daquela sensação de incredulidade. Parecia que aquilo não estava acontecendo, né? É uma coisa de uma dramaticidade impressionante. E quando aquele segundo avião entrou na torre, ali se consolidou a situação absolutamente fantástica e real, né? Aquilo sendo transmitido ao vivo dava uma dramaticidade enorme. E era impressionante, foi impressionante, até hoje eu acho que é impressionante a agilidade da televisão americana, porque eles agiram com enorme eficiência, não fizeram o que tinham que fazer. A televisão americana estava pondo no ar e nós também, o mundo inteiro, acompanhando pela CNN. Aqui na Band nós acompanhamos o tempo todo, transmitimos tudo. A edição dos atentados do 11 de setembro foi o grande desafio profissional que eu tive em 36 anos de carreira. Porque pela dimensão do atentado, pela magnitude do atentado e pela complexidade que envolveu a explicação de por que aconteceu aquilo, né? Quer dizer, nunca houve antes no território americano um ataque exterior como no caso do 11 de setembro. Então era um fato que realmente não se tinha precedente antes. E, ao mesmo tempo, a explicação era muito complicada. Quer dizer, quem foram esses sujeitos? Quer dizer, era um terrorismo interno, houve um atentado em 1995 em Oklahoma por americanos, quer dizer, era um grupo interno, era um grupo externo, quem são? Quer dizer, isso, a perplexidade que tomou conta do mundo também nos abateu muito, porque a gente tinha que preparar uma edição, tinha que explicar o que tinha acontecido
sem ter essas respostas muito mais à mão. Nesse caso, é totalmente inédito. Então, foi um desafio como eu nunca tive condições de enfrentar, e eu acho que o resultado foi bom. Os aviões começaram a bater o segundo avião, teve o avião que caiu no Pentágono, aí de repente todo mundo falou, mas quantos aviões tem? Teve um momento que falava-se 30, 40 aviões desaparecidos, então era uma coisa assim espantosa. Então foi uma cobertura simplesmente emocionante, tinha o suspense e o mistério, quer dizer, quem é que estava fazendo aquilo, quem estava atacando Nova York, entendeu? A capital do mundo, o centro financeiro da maior superpotência. E a Folha, naquele dia, tomou uma decisão, que foi uma decisão, inclusive, do diretor de redação da Folha, Otávio Frias Filho, que foi uma decisão muito visionária e importante, de compreender o tamanho daquela notícia. Ele determinou que o jornal inteiro, naquele dia, a edição do dia 12 de setembro de 2000, seria dedicada aos atentados terroristas do 11 de setembro. Eu me lembro que eu fiquei na posição de onde se faziam as chamadas do jornal Hoje, com toda a redação ali do lado, e falavam comigo ao mesmo tempo o nosso diretor de programa, que era o Amaury Soares, no ponto eletrônico, e mais as pessoas que passavam por perto. Cada um jogava um papel em cima da mesa, querendo ajudar, outros gritavam, enfim, uma confusão terrível, né? O Serviço de Inteligência e Defesa foi alvo de sucessivos e dramáticos ataques suicidas. Um fato sem precedentes na história do país e do mundo. As TVs de todo o planeta transmitiram ao vivo. A CNN estava pondo no ar um ato terrorista dos mais bárbaros, inteiramente absurdo. O terrorismo é, entre outras coisas, ou talvez principalmente, uma ação de propaganda. O terrorismo precisa da mídia. O terror precisa da notícia, o terror precisa da intimidação, e a intimidação só se dá pela divulgação. Então, o que acontecia ali? O terror atacou os Estados Unidos, e os Estados Unidos deram ao terror aquilo que ele precisava naquele momento, que foi a divulgação e a propaganda do ato terrorista. Eu nunca me esqueço disso. Eu liguei para o Aloysio Maranhão, que era o diretor de redação naquela ocasião, e naquele momento já se falava em atentado e tal, e disse para ele assim, Maranhão, vamos correr que o século XXI começou. Porque era emocionante, a gente sabia que estávamos diante naquele momento de algo muito marcante e que aquele dia demorou para terminar. A gente conseguiu colocar uma edição extra da revista, que é uma revista semanal, saía aos sábados de manhã. Conseguimos colocar na manhã de quarta-feira uma edição extra nas ruas. Nós planejamos a edição extra, que foi um pouco menor e tinha um deadline curtíssimo. Eu me lembro que o deadline era de 2 horas no máximo para a gente fazer tudo. Foi uma loucura, uma correria, mas conseguimos fazer a edição extra. Depois partimos para a edição normal do dia seguinte, já aí com uma equipe, a Internacional é uma equipe pequena, né? Normalmente tinha umas 8 pessoas, incluindo a chefia e incluindo as 2 pessoas de então que trabalhavam na Ciência e Vida. Nessa época reforçavam, claro, a Internacional. O jornal criou uma super equipe eu acredito, de pelo menos umas 20 pessoas. Vieram redatores, repórteres, fechadores de página de outras editorias, aumentou-se o número de diagramadores, né? No caso do Estado foi interessante porque a redação inteira se mobilizou para ajudar a Internacional. Houve, espontaneamente, os colegas vinham participar, quer dizer, isso é uma coisa que está no sangue do jornalista, né? Quer dizer, essa adrenalina do fato, quer dizer, houve um fato que era histórico, todo mundo percebeu que era essa é uma mudança radical na história humana, quer dizer, a partir daquele fato, e as pessoas ficaram animadas em querer participar, vieram se oferecer, quer dizer, então mais de 100 pessoas, a gente pode dizer, trabalharam nessa cobertura, contando correspondentes, sucursais e revisores, fotógrafos, diagramadores, que houve um grande mutirão e foi possível fazer uma edição ampla justamente porque houve também esse entusiasmo profissional que às vezes você no dia a dia não tem, porque é a rotina, enfim, né? E nesse caso, não, quer dizer, houve uma grande, digamos, a veia jornalística pulsou como nunca nesse dia. E acredito que no mundo inteiro, que realmente era um fato que inaugurou o século XXI. Você pode dizer que o século XXI começa em 11 de setembro de 2001. Foi uma correria imensa, né? Houve o começo até de saber exatamente o que estava acontecendo
A gente estava ali perplexo, todo mundo olhando, vidrado na televisão, mobilizados de algum, né, completamente mobilizados, mas ao mesmo tempo atônitos com aquele fato que estava acontecendo. E eu lembro, eu saí do jornal 1h40 da manhã naquele dia, já no dia 12 de setembro, com uma sensação de que a gente mal tinha arranhado ali a compreensão daquele fato, que foi um fato que alguns até tentaram minimizar na época, mas que a gente olhando em retrospectiva, e 10 anos é muito bom para isso, a gente vê que foi de fato um marco na história contemporânea. E o mais interessante daquele dia é que nós não tínhamos a menor noção do que estava acontecendo. Somente aos poucos, com a evolução dos fatos, é que nós fomos nos inteirando de que estávamos ali diante de um fato que certamente transformaria a vida da humanidade. Sérgio Dávila, todos esses depoimentos, e são depoimentos muito importantes, né? Eles têm como ponto de partida, inclusive o seu e do Ednei, a CNN, que foi a primeira a noticiar, se não foi a primeira, foi aquela que trouxe aquele momento ao vivo, né, em tempo, trouxe a noção, o jornalismo em tempo real. Já tinha acontecido ainda quase 10 anos antes, lá em Bagdade, na Primeira Guerra do Golfo, que a CNN cobriu sozinha, o Peter Arnett e tal, ficou lá, o bombardeio de Bagdá e tal. Mas, primeiro, aquele fato não teve a magnitude que teve o 11 de setembro, e era uma coisa mais ou menos estática, não é? Difícil de, visualmente, sem impacto. Aqui não, aqui tem uma coisa impactante, dramática, em tempo real, não é? De lá para cá as coisas evoluíram, não é? Como é que você vê essa tecnologia da informação? Você tem razão, Dinizinho. A Guerra do Golfo fez da CNN o que a CNN é hoje. Foi o momento em que o mundo descobriu a emissora noticiosa e milhões de pessoas souberam do 11 de setembro pela CNN, como eu mesmo, indiretamente. Como eu disse, eu estava dormindo, mas a redação aqui em São Paulo soube pela CNN, me ligou e me acordou. Agora, de lá para cá, o dia marcou a década e as telecomunicações desde então mudaram muito, a comunicação mudou muito, melhorou muito, evoluiu muito tecnologicamente. Eu não sei se eu posso dizer o mesmo sobre conteúdo, mas tecnologicamente, certamente. Eu lembro de caminhar com a minha mulher, também jornalista, Teté Ribeiro, aquelas 20 quadras entre o nosso prédio e o World Trade Center. Não havia comunicação com ninguém, com celular, por celular. Não havia iPad, não havia iPhone, não havia nada disso. Eu lembro que eu consegui fazer o primeiro contato com a redação de um orelhão, de um telefone público que tinha sobrado de pé ali a poucos metros dos escombros, e ali eu fiz uma ligação a cobrar porque os orelhões sim estavam funcionando ainda, porque eram linhas terrestres, vamos dizer assim, não eram linhas digitais como as do celular. E ali eu consegui fazer o primeiro contato com a redação perto do meio-dia. Então, naquele momento eu me vali de uma das formas mais antigas de comunicação, que era o orelhão fixo, o telefone público fixo. Agora, um outro aspecto a se destacar dessa cobertura foi o papel absolutamente fantástico que o jornalismo impresso local, o New York Times, o Wall Street Journal e até os tabloides, tiveram no day after do 11 de setembro. Eles fizeram a melhor tradição do jornalismo norte-americano, que é o jornalismo local. Toda a redação foi para a rua para apurar, toda a redação formou uma editoria de emergência, e nos dias seguintes você lia, eu não vou dizer maravilhado, porque era uma situação de terror, obviamente, mas você lia aqueles textos bem apurados, bem construídos, bem escritos, e que você notava um esforço de milhares de pessoas por trás daquilo. Infelizmente, esse mesmo jornalismo que deu essa amostra de profissionalismo nesses dias seguintes ao ataque, não repetiu esse papel fundamental até
durante a cobertura da guerra do Iraque ou no que levou à guerra do Iraque, na véspera da cobertura. Ali o jornalismo americano vestiu uma outra camisa que é muito deplorável e que volta e meia o jornalismo veste, que foi a camisa do patriotismo exacerbado, do jornalismo acrítico, do ufanismo. Então, é engraçado ter vivido esses dois momentos do jornalismo americano, um de glória e outro de, talvez, desonra. Pedimos ao jornalista Lucas Mendes, colaborador desse observatório, que também relembrasse aquela manhã de 11 de setembro de 2001. Meu 11 de setembro foi sofrido e consumido diante das TVs, da tela do computador e no telefone com a BBC e a TV Cultura. No momento do ataque, eu estava no 16º andar na cantina da Reuters. Quando vi as primeiras imagens nas TVs do restaurante, corri para falar com os editores e fazer boletins até perder as linhas. Não havia comunicação com a minha família. O transporte público parou, as pontes e túneis fecharam. Diante das assombrosas imagens dos desmoronamentos das torres, sabia que as consequências seriam brutais, mas não podia imaginar que gerariam duas guerras mal resolvidas, um conflito permanente com o terror e uma úlcera aberta nos americanos. Este era o país do otimismo, que se recuperava das suas guerras e tragédias em 2, 3 anos. Para a grande maioria dos americanos, esta foi uma década de declínio e vai continuar na fossa por mais tempo. Só os gays, lésbicas, latinos, imigrantes e ricos, todos minorias, acham que o país melhorou. 80% dos americanos esperam um novo ataque terrorista, mas dizem que os maiores problemas do país são domésticos. O New York Times fez uma série brilhante e premiada sobre os ataques do 11 de setembro, mas não só o jornal, como toda a imprensa escrita, teve a pior década da história americana em circulação e faturamento. As TVs abertas também sofreram, mas a mídia eletrônica bombou. Em 2001 não havia banda larga, nem redes sociais, YouTube, TV no computador. As pessoas não passavam 24 horas conectadas por dia e os amadores ainda não tinham invadido a nossa profissão. Ednei Silvestre, tem aqui um dado que é muito importante. Hoje nós sabemos como tudo aconteceu, mas durante o dia, ainda mais você que estava ali na linha de frente, as informações ainda não casavam. Eu me lembro que as primeiras informações falavam de um grupo ligado ao Setembro Negro palestino, que tinha sido massacrado pelo rei da Jordânia e que, como era 11 de setembro, seria uma rememoração. E demorou o dominó de informação, os encaixes, demoraram algumas horas, até que, de repente, alguma coisa ficou clara. Como é que você ali sentiu isso? Eu tive a ajuda, ouso chamar de heróica, da redação em Nova York. Eram apenas 18 pessoas, éramos 18 pessoas. E toda a redação trabalhou para nos ajudar aos repórteres que estavam na rua e mesmo lá. A Zelides Silva ficou fazendo transmissões ao vivo. O Jorge Pontual, que estava no aeroporto, que ia para Boston, não conseguia voltar para Manhattan, acabou conseguindo, fazendo reportagens no centro. Heloísa Vilela, a mesma coisa. Arnaldo Duran, que nem estava trabalhando, estava visitando Nova York, foi para a redação nos ajudar. Então, todo mundo. Joana Studart, que era produtora, operou câmeras. Então, e as pessoas foram lá na redação, juntando os pedaços e as informações para depois nos ajudar para a confecção das matérias que entrariam mais tarde no Jornal Nacional, que dedicou a edição inteira aos atentados. Sérgio Dávila, em que momento você sentiu que estava entendendo o que aconteceu? Eu acho que foi quando eu cheguei à minha casa no fim daquele dia. Eu lembro, no meio do dia, do 11 de setembro, do chefe de polícia de Nova York dando uma coletiva ali para a gente, alguns jornalistas reunidos em volta, e ele dizendo, olha, não está descartada a possibilidade de haver bombas dentro das duas torres e as bombas terem ajudado a
a colapsar ali os edifícios. Então, as informações desencontradas eram de fato enormes e havia uma onda de boataria. A teoria da conspiração, várias que persistem até hoje, começou naquela manhã, já nos primeiros minutos. Eu lembro de ouvir colegas falando, colegas não, mas passantes falando ali uma coisa absolutamente odiosa e mentirosa, mas dizendo, parece que a comunidade judaica sabia que haveria um ataque terrorista hoje cedo e por isso não vieram trabalhar ou não vieram para o sul da ilha, o que se provou absolutamente falacioso. Houve mortes de tantos judeus quanto de qualquer outra religião entre os 3.000 mortos naquele dia. Mas havia desinformação legítima, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, e desinformação propagada deliberadamente para criar esse caldo de conspiração que persiste até hoje. Há livros e livros escritos que defendem, da primeira à última página, que o avião não atingiu o Pentágono, foi uma bomba, foi uma armação, foi um ataque do governo, enfim. Vamos ao intervalo e voltamos já.